Continuação da mensagem Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Parte 2 desta mensagem, ministrada por Neuza Baldini. Ouça. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 e versículo 11, diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha como que o profeta Eliseu contemplou a subida do profeta Elias aos céus. Eles iam conversando e, de repente, surge um carro de fogo, cavalos de fogo, separa os dois. Deve ter sido algo assim muito rápido, um acontecimento como um relâmpago. E, de repente, Elias começa a subir ao céu num redemoinho, num grande vento. Então, já vamos começando aqui, entendendo e aprendendo que existem ventos que são verdadeiramente providências divinas para que algo sobrenatural venha acontecer em nossa vida. Aconteceu com o profeta Elias, e o profeta Eliseu contemplou Elias sendo arrebatado aos céus num redemoinho, no meio de muito vento. Então, Jó também foi outro homem que ele, segundo a Bíblia, no capítulo 1, Deus disse para Satanás que ele observasse o servo dele, Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Jó passou por um sofrimento muito grande. Jó perdeu seus jumentos, seus bois, seus camelos, suas ovelhas, seus empregados, seus filhos, todos os seus bens, perdeu o carinho, o afago, o convívio com a sua esposa. Não estou dizendo que eles se separaram. Ele perdeu o convívio, o aconchego conjugal. Porque em determinado momento, ela diz para Jó amaldiçoar o Deus que ele servia e morresse. Então esta mulher não permaneceu, como diz a Bíblia, adjutora de Jó, companheira e amiga. Em outro versículo diz que ela não suportava mais o hálito de Jó, porque devia de ter muito mau cheiro, devido à sua doença e às chagas que haviam tomado todo o seu corpo. Por isso, no capítulo 9, no versículo 17, Jó diz para Deus: por que me quebranta com uma tempestade? Olha aí, olha a tempestade, irmã. Vamos ver o agir de Deus em meio à tempestade. Tempestade não é brincadeira, não. Tempestade é um grande reboliço que pode acontecer na minha vida e na sua vida. E nós precisamos estarmos preparados para enfrentarmos esta tempestade. E continua: por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Depois disto, Jó 38:1 diz assim: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha só, e disse: eu não vou continuar dizendo o que diz o capítulo 38, porque Deus está conversando com Jó. Mas como que ele se apresenta? Num redemoinho, em muitos ventos que estavam soprando na vida de Jó. Olha já no capítulo 38. E no capítulo 9, versículo 17, ele diz: por que me quebranto com uma tempestade? Então, se o tema é veja o agir de Deus em meio à tempestade,
vamos observar e enfrentar a tempestade. É preciso que esteja nessa posição de Jó, ser uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera e que se desvia do mal. E ainda no capítulo 40, versículo 6, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse... Também não vou ler nem falar o restante do capítulo 40, porque senão não há tempo para a mensagem. O que eu quero passar para a igreja, se o tema é tempestade, vamos estudar, falar, pregar sobre tempestade e o agir de Deus. No versículo 9 e 17 ele diz: Por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Ora, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E ele aqui, por que me quebranta? Com a tempestade multiplica as minhas chagas. No versículo 8 diz: E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha que tempestade esse homem estava vivendo, passando por uma grande tempestade. Aleluia. Versículo 9, então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Louvado seja Deus. E durante o sofrimento de Jó, os seus amigos, ele faz Bildade, Zofar, o tempo todo acusando Jó, dizendo que ele confessasse o seu pecado, que ele se humilhasse, só condenando Jó. E do capítulo 38 em diante, 38 não, a partir do capítulo 34, aparece um outro amigo, Eliú, que a Bíblia não condena este amigo, mas Deus alerta e chama a atenção dos 3 primeiros amigos. Ele faz Bildade, Zofar. Esses 3 amigos só acusaram Jó, e Deus no final diz para eles que eles têm que fazer sacrifício, queimar holocausto e pedir a Jó que ore por eles terem procedido desta maneira e nada terem falado com Deus do que Deus estava mandando que eles falassem. Então, Eliú aparece a partir do capítulo 32, que é o último que fala com Jó. Depois Deus começa a conversar com Jó e aí houve um diálogo. Mas o que nós queremos dizer é que Jó venceu essa tempestade. No capítulo 42, nós vamos ver que Deus deu em dobro tudo o que Jó possuía. A única coisa que Deus não lhe deu em dobro foram seus 10 filhos, porque Jó foi pai novamente de mais 10 filhos. Mas todo o seu rebanho, todos os seus animais, Deus lhe devolveu em dobro. Então, houve o agir de Deus na vida de Jó. A Bíblia diz no capítulo 7, versículo 5, que Jó disse assim: A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós tomamos como exemplo vencer uma tempestade, da qual Jó se referiu aqui. Não é de qualquer maneira. Precisamos estar com a nossa vida em obediência à palavra